Glória a Deus. Tem alguém desmotivado aí? Diga amém. Ó. Tem alguém motivado com o Senhor? Dê glória a Deus. Amém, glória a Deus. Você acredita que Deus tem uma palavra para o seu coração? Quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 4, verso 28. Eu vou ler do 28 ao 29. Depois eu pretendo discorrer aqui no texto de João, capítulo 4. Porque eu creio que essa noite Jesus vem de encontro a você. Jesus, ele há de te surpreender. Existem situações na sua vida que não vão permanecer da forma que está. Hoje pela manhã eu conversava com o pastor Alex e eu falava sobre isso, né? Nós precisamos ter a convicção, que é fruto da nossa fé, de que Deus tem o poder para fazer infinitamente mais. Isso não pode se tornar uma frase decorativa, isso não pode se tornar uma frase de efeito. Isso é a palavra. E se Deus está dizendo por meio da sua palavra, Ele não é como eu e você, que às vezes a gente fala uma coisa, já percebeu? A gente é assim? A gente fala que vai fazer, aí passa às vezes um dia, 2 dias, passa uma semana, um mês, e a gente até acaba esquecendo daquele compromisso que fizemos, né? E não cumprimos. Não, Deus não é assim. Se Deus disse que vai fazer, acredite, Ele vai fazer. Porém, entretanto, todavia, Hebreus 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente quer que Deus faça. Mas como está a nossa fé? Como está a expectativa do nosso coração? Esse texto vai retratar sobre um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Porque Jesus vem ao nosso encontro, Ele veio nos resgatar. Mas é interessante que a partir deste encontro, a fé desta mulher é ativada. E se você está aqui essa noite, a minha recomendação para você é, se Deus falar no seu coração, permita que a fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do Carlos, é a palavra de Deus. Então, se Deus está dizendo que vai fazer, a parte mínima que você precisa para que aquilo que Ele disse aconteça é crer. Você pode dizer, eu vou acreditar? Então, João capítulo 4, verso 28, o texto começa dizendo, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Jesus quer o que ninguém quer e Ele faz o que ninguém pode fazer. Esse texto está falando da mulher samaritana, uma mulher que tinha uma vida desprezível, uma mulher que passava por privações e humilhações. E Jesus, em certa ocasião, ele estava na Judeia, e quando os fariseus começam a comentar de que Jesus estava batizando mais discípulos do que João, embora Jesus não batizava, quem estava batizando eram os seus discípulos, Jesus ele sai da Judeia e ele vai para a Galileia. E a caminho da Galileia, o verso 4 vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. O interessante é que quando a gente estuda a raiz da palavra, do necessário, que no grego quer dizer dei, significa não por uma necessidade, não porque era imprescindível, mas simplesmente porque convinha ao Senhor passar por aquele lugar. Quem sabe os próprios discípulos não entenderam a razão pela qual Jesus estava passando por aquele trajeto, fazendo aquele percurso, indo por aquele caminho, mas a gente vai entender que a partir deste cenário que está se formando por causa desta jornada, a gente vai entender a necessidade, porque Jesus queria ter um encontro com essa mulher. Jesus queria ir de encontro a ela. É por isso que João capítulo 15 vai dizer, não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque Jesus te escolheu. Sabe por que você resolveu vir à igreja? Porque Jesus te escolheu. Às vezes a gente acha que o convite, ou o anúncio que eu vi, ou seja lá o que tenha acontecido, foi uma mera coincidência. Não foi, é Jesus indo ao nosso encontro. Se eu olho para a minha conversão alguns anos atrás, eu vou lembrar que não foi pela minha própria vontade, mas alguém havia falado de Jesus para mim, alguém havia lançado a semente da palavra no meu coração, e houve um momento em que
Por causa dessa palavra, porque Jesus veio ao meu encontro, a minha fé foi despertada. Então, eu passei a dar ouvidos à voz do Senhor. Então, entenda algo, se Deus está falando algo no seu coração, você precisa novamente ativar a sua fé para que aquilo que Ele disse possa acontecer. Então, Ele continua indo ao seu encontro. A sua vida não vai ficar como está, essa situação não vai permanecer por muito tempo, você precisa crer que Ele tem algo melhor para a sua vida, você precisa acreditar que o cenário vai mudar. Por quê? Porque Jesus está indo, está dizendo, convém que eu vá ao seu encontro, porque não é você que tem um plano para mim, mas sou eu que tenho um plano para você. Você crê nisso em nome de Jesus? Mas vai dizer que quando Jesus está chegando em Samaria, ele estava cansado. Imagina, Jesus cansado. É interessante que a gente quer dar um de durão, né? Ou uma de durona. Ah, não me canso. Eu sou a Mulher Maravilha, né? Eu sou o super-homem. A gente precisa, às vezes, baixar a bola e reconhecer, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação. Porque o próprio Jesus sentiu cansaço e ele não hesitou de deixar registrado isso na sua palavra. Ele estava cansado. E por volta de meio-dia ele para nesse poço. E a Bíblia vai dizer que nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Primeiro ponto, meio-dia na cultura judaica não é hora de ninguém buscar água no poço. Meio-dia é a hora em que o sol está no seu maior esplendor. Quem aqui talvez veio de alguma região quente do Brasil, e principalmente aqui na Flórida, nos próximos dias, a gente vai começar a encarar esse calor, né? Esse sol em todo o seu esplendor que queima, né, o juízo. Eu lembro que em 2019, a gente veio de férias com as crianças, e a Karen, para minha alegria, para nossa alegria, ela resolveu agendar os parques justamente nesse período, né? E foi terrível, porque o sol estava castigando. Só que essa mulher ela não estava no parque passeando como a gente estava. Ela estava indo buscar água no poço, ela estava carregando peso. Ela estava fazendo uma tarefa. E por que ela estava fazendo isso? É porque a Bíblia nos mostra que ela era uma mulher desprezível. Ela era uma mulher que ela não podia se juntar com as demais, porque ela não fazia parte da cúpula religiosa, ela não fazia parte daquela santinha, daquela que fazia tudo correto, que era casada e tinha um relacionamento perfeito. Não. Essa mulher ela passava por humilhações. Essa mulher já tinha tido alguns relacionamentos. Provavelmente a fama, o nome dela já era mais do que queimado. Ela não era respeitada por ninguém, ela não podia estar naquele lugar. Mas ainda assim, como a Bíblia diz, ele escolhe as coisas desprezíveis. Jesus foi de encontro a ela. E Jesus vai de encontro a você em meio à sua necessidade. Quantas e quantas vezes estamos em meio à nossa necessidade, achando que não há mais jeito, achando que não há mais solução, achando que as coisas não vão avançar, achando que nada mais pode acontecer, e quando menos esperamos, vemos Jesus agir. Isso é graça, isso é favor de Deus, e foi justamente isso que Jesus fez com essa mulher. Certamente ela estava indo ali, já achando que não tinha mais nenhuma solução para a sua vida. Vida emocional destruída. Vida sentimental acabada, família impossível, porque uma mulher que já teve tantos relacionamentos, como pode ela agora pensar, quem sabe, em viver algo novo? Mas nosso Deus é o Deus que tem poder de fazer nova todas as coisas. Deus tem o poder de fazer nova todas as coisas. Para você, quem sabe, o tempo está perdido, mas Deus tem o poder de não só remir o tempo, mas de fazer com que tudo aquilo que você não viveu, por causa das suas próprias escolhas, Ele traga um novo tempo sobre a sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu sei que Deus está falando com alguém aqui essa noite. Deus vai trazer um novo tempo na sua vida. Essa dor não vai permanecer, esse sentimento não vai perdurar. Você precisa crer que Ele está fazendo algo novo. Isso não é um jargão, isso não é uma frase de efeito. Isaías 43, verso 19, está dizendo, porventura não vês, estou fazendo uma coisa nova, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. João, em Apocalipse, ele vai dizer, e vi um novo céu, e vi uma nova terra, e as coisas passadas já não existiam mais. Entenda algo no seu coração, o nosso Deus tem o poder de fazer nova todas as coisas. Você pode declarar por fé, Ele vai fazer algo novo na minha vida?
Aí Jesus vira e pede, me dê água de beber. E essa mulher vira para Jesus e responde, como pode você, sendo um homem judeu, pedir a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Porque os judeus e os samaritanos eles não se davam bem. Isso é parte de uma longa história, por causa de um rei chamado Oséias, que havia feito um acordo com o rei Salmanassar. Ele não cumpriu esse acordo e começou a buscar aliança com o rei do Egito. E quando Salmanassar soube da conspiração de Oséias, ele foi, buscou Oséias e levou todo o povo cativo para a Síria. Então a terra agora ela fica desolada, sem ninguém, apenas os pobres ficaram. Ele não quis levar os pobres. E aí o que ele faz? Ele agora começa a enviar pessoas da sua nação, de Avá, de Cush, da Babilônia, e ele começa a repovoar Samaria. Só que qual era o problema? Essas pessoas foram para lá e levaram os seus deuses. Elas cultuavam outros deuses. E o problema é que a terra, ela pertencia a um único Deus, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E a Bíblia vai dizer que Deus começou a enviar leões, que começaram a devorar essas pessoas. E eles vendo o que estava acontecendo, porque eles não sabiam da cultura, da lei, dos ritos do povo daquela cidade, daquela nação, eles interrogaram, eles foram até o rei e disseram, rei, olha o que está acontecendo, as pessoas estão sendo mortas por leões, porque o Deus deste lugar está fazendo com que isso aconteça, porque nós não sabemos como adorá-lo. Então foi que o rei Salmanassar pegou um sacerdote e enviou para Samaria, para que o sacerdote pudesse ensinar a como cultuar o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Então, a partir deste momento, nasce o quê? Nasce o povo samaritano. Um povo que adora outros deuses, cultua outros deuses, mas também começaram a aprender sobre o nosso Deus, a como cultuar o nosso Deus, a como fazer sacrifícios, holocaustos, a como se apresentar perante a presença dele. Mas pensa que aqui havia um sincretismo religioso, eles adoravam de tudo, tudo para eles funcionava. Então eu penso que com o passar do tempo, tendo estas pessoas que vieram da Síria, juntamente com os judeus que ali ficaram, começou a acontecer uma miscigenação, uma mistura. E é tão interessante que isso era tão forte, era tão latente entre os samaritanos e os judeus, que quando os judeus agora começam a retornar do cativeiro da Babilônia, por meio de Zorobabel, Esdras, eles começam a reconstruir o templo. E eles vão pedir para fazer parte disso. E os judeus não vão permitir que eles façam. Por quê? Porque os judeus sabiam que era um povo contaminado. Ao mesmo tempo que eles queriam adorar Deus, eles também adoravam outros deuses. Neemias também teve que lidar com alguns deles. Por exemplo, Sambalate, Tobias, Gesem, que se levantou, provavelmente eram pessoas que pertenciam a Samaria, porque eles viram o que Deus estava fazendo em Jerusalém e queriam fazer parte disso, mas eles não foram permitidos. Então, a rivalidade era muito intensa. A gente olha aqui, quando o texto vai dizer que, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, mas era uma coisa extremamente radical. É como vemos na atualidade. Judeus, o povo, a nação de Israel contra os palestinos. É algo quase que parecido, ou até pior. Então, este é o cenário. Então, você imagina, Jesus chega até esta mulher e ele começa a dialogar com ela. E logo o quê? Pedindo, dá-me água, dá-me de beber. E a primeira coisa que eu percebo nisso é, a gente não pode permitir que nenhum tipo de barreira nos impeça de conhecer Jesus. Porque a mulher samaritana, ela representa muitos de nós que viemos de uma cultura, às vezes muito arraigada, em outras religiões, em outras crenças, em outros ritos, seja lá no que for. E às vezes, quando ouvimos falar de Jesus, pensamos que uma nova religião está sendo apresentada, quando não. Jesus é este homem que está aqui tentando se relacionar com ela, tentando resolver o problema dela. E por vezes Jesus está tentando curar a ferida, tentando resolver os nossos problemas, entregar uma solução para aquilo que não temos solução, mas por causa das nossas tradições, a gente está rejeitando a presença dele. Não, eu não posso, porque eu sou samaritana. Não, eu não posso, porque lá em casa a gente aprendeu a rezar assim. Não, lá em casa a gente tem que acender a velhinha assim. Não, não pode, porque eu tenho que andar com uma coisinha no bolso, uma folhinha de arruda. É o nosso jeito de buscar aquilo que acreditamos, que por vezes nos impede de conhecermos quem de fato Jesus é. Você já percebeu que às vezes você vai falar de Jesus para uma pessoa que é muito religiosa, independente da religião que for, e você sente uma resistência?
Claro que a gente às vezes até entende, né? Porque o problema não é falar de Jesus, o problema são as barreiras que a religião foi colocando pelo caminho para que Jesus fosse apresentado. Mas perceba que aqui não existe nenhuma barreira. Jesus foi, Ele mesmo, assim como Ele vai de seu encontro, falar com esta mulher. Assim como Ele está falando com você aqui hoje. Não permita que certas barreiras impeçam de que eu me relacione com você. Aí Jesus vai responder a ela: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está te pedindo água, você pediria a mim, e eu lhe daria água viva. Aí disse a mulher: Senhor, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Sabe o que é interessante? Essa mulher, ela tinha conhecimento, mas ela não tinha revelação. Não basta termos conhecimento, precisamos ter revelação de quem Jesus é. Não basta virmos à igreja, ouvirmos uma mensagem e achar que isso aqui é suficiente. Não, você precisa ouvir e buscar saber quem Jesus é. Ela sabia dos antepassados, ela sabia de toda a história, ela sabia quem cavou o poço, ela sabia quem bebeu água no poço, ela sabia de tudo que aconteceu, mas ela não sabia a razão pela qual aquilo existia. Aquilo era um apontamento profético, porque esta água do poço era um apontamento de que uma revelação maior viria. Jacó deixou isso como um monumento de fé, um monumento de profecia, dizendo: esta água é provisória, esta água é paliativa, mas virá a água viva, aquela que tem o poder de saciar definitivamente a sua sede. Mas entenda que o que está acontecendo neste cenário, isso aponta para uma revelação progressiva. Jesus está tentando dizer para ela que Ele é a água viva. Jesus está tentando mostrar para ela que aquilo que ela está fazendo, que não tem a ver em tirar a água do poço, mas sim com a sua vida, não vai levar ela a lugar algum. Jesus está tentando abrir os olhos espirituais desta mulher, dizendo: aquilo que você tem buscado como desejo, como prazer, que tem só virado dor, tem se tornado dor na sua vida, isso tem provocado ainda mais sede, fazendo com que continuamente você continue mergulhando no lamaçal do pecado. Mas eu tenho uma água que, se eu te der, você nunca mais terá sede pelo pecado. Então, Deus está nos convidando a abrirmos nossos olhos, porque essa é uma revelação progressiva acerca de quem Ele é. Quem cavou o poço foi Jacó, e quem agora aparece no poço? O Deus de Jacó. Deixa eu falar algo para você, tem muita coisa que você está fazendo, Suzy, que agora você não vai colher, mas as próximas gerações vão colher esse resultado. Tem muita coisa que você está fazendo hoje, orando, buscando, se consagrando, vindo à igreja, sendo fiel a Deus, que você às vezes não está vendo o resultado. Mas é isso que você está construindo. Grave algo no seu coração. Gerações futuras vão desfrutar da sua fidelidade ao Senhor. Jacó deixou o poço, e por causa deste poço, uma mulher pecadora, uma mulher que não teria mais nenhuma chance de ter uma vida nova, de viver algo novo da parte de Deus, ela está tendo um encontro com o Deus de Jacó. Porque o próprio Jacó foi um exemplo. O próprio Jacó, perceba que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas toda vez que você vê na Bíblia, Deus falando: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, Ele não fala que é o Deus de Israel, Ele fala que eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus do que traiu, eu sou o Deus do que roubou, eu sou o Deus do que matou, eu sou o Deus do que se prostituiu, eu sou o Deus do que fez tudo errado, mas a partir deste encontro eu posso te dar uma vida nova, assim como eu dei a Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas será agora Israel. Deus pode fazer tudo novo na sua vida. Como eu queria que você acreditasse nisso em nome de Jesus. Deus pode fazer tudo novo na sua vida. Você acredita nisso em nome de Jesus? Então agora ela está tendo um encontro com o Deus de Jacó. Aí Jesus vai dizer: quem beber desta água terá sede outra vez. Jesus não disse que não era para ela beber. Ele só estava usando aqui o exemplo da água para trazer a revelação que ela precisava. Tem muitas coisas que acontecem na sua vida que é uma tentativa do próprio Deus revelar o que de fato você precisa. Às vezes o lugar da necessidade é onde vai estar o ponto da revelação. Já vi que aqui nada eu posso, então eu preciso daquele que pode todas as coisas.
É no lugar da necessidade que, por vezes, Deus vai se revelar para você. É empresas que não vai para frente, Deus está dizendo, não é aí, eu tenho coisas melhor para a sua vida. É o relacionamento que está desgastado, Deus está dizendo, você precisa mudar desse jeito, não vai. São situações que têm acontecido, que geram necessidade na sua vida, que é aí que Deus está dizendo, é aí que eu quero revelar algo novo para você. É no lugar da necessidade que Deus se revela. Eu não sei se ela estava indo buscar água para beber, ou água para se purificar da sua imundície. Eu sei que ela estava ali isolada, sozinha, porque ela tinha vergonha, ela não podia andar com as outras mulheres. Mas foi no lugar da vergonha, foi no lugar da necessidade, foi no lugar da humilhação que ela recebeu a maior revelação que pôde mudar a vida dela. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a eternidade. Jesus não irá fazer paliativo na sua vida, obra dele é completa. O que Jesus vai fazer não é para daqui a pouco você volte a ter necessidade, mas o que Ele vai fazer, Vivian, será completo na sua vida. O que Deus vai fazer será perfeito na sua vida. Por isso que a Bíblia diz, né, que todas as coisas elas cooperam para o nosso bem. Tudo está convergindo, tudo está cooperando. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, é agradável e é perfeita. É boa, Dani. Por quê? Deus está fazendo, às vezes você não entende. Deus está aqui no poço com essa mulher. Aí Jesus começa a puxar assunto com ela. Aí ela começa a achar interessante. Bom, agradável o assunto, vamos lá. E aí Jesus começa a gerar um sentimento maior de curiosidade no coração dela. Ela fala, nossa, é agradável, tenho mais curiosidade, quero saber como que é isso. E quando Jesus vai e revela quem de fato Ele é, ela fala, nossa, é perfeito. Você pode não estar entendendo agora, mas o que Deus está fazendo vai ser bom, agradável e perfeito. Você pode declarar por fé, o que Jesus vai fazer na minha vida será perfeito? Não. Está amarrada essa declaração em nome de Jesus. Show, espírito de confusão. Não. Ficou muito feio isso aí. Né? Apaga aí se está filmando, corta, vamos de novo. Você pode declarar em nome de Jesus com fé, porque nós somos uma igreja pura fé. O que Jesus fará na minha vida será perfeito? Aleluia, aplauda o Senhor por essa declaração de fé em nome de Jesus. Aí sim, pura fé. Glória a Deus. Gente, eu sou intenso em certas coisas, principalmente naquilo que tange a palavra. Eu sou um cara calmo. Mas se a Bíblia diz que a gente precisa de fé, às vezes fé é você ativar seu espírito. Não, vai ser perfeito. Não, vai ser tão lindo. Quê? Aí o Espírito Santo, o que você falou? Vai ser perfeito. O que vai ser perfeito? O que você está falando? Mas quando você sente que de fato vai ser, porque isso é fé, você sentir, mas não é sentir pela emoção, é sentir pela convicção, é uma decisão, como o amor. Eu decido, eu creio porque eu creio, porque eu creio. Por que você está crendo? Porque eu creio. Vai ser perfeito e ponto final. Amém? Então a mulher diz, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Ela vai dizer, não tenho marido. Aí Jesus vai responder, você disse bem. Acertou. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, olha a situação da pobre coitada, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então entenda algo, quer obra completa, pecado tem que ser abandonado. A gente fala pouco de pecado na igreja, né? Porque não gera motivação, não gera empolgação, mas verdade tem que ser dita, a verdade ela é negociável. Quer obra completa, pecado tem que ser deixado. Jesus está dizendo, eu vou te dar água, mas há um porém, busca seu marido. Ela parou e pensou, não tenho marido, porque na consciência ela sabe que ela não tem. Aí Jesus falou, muito bem, você teve só 5, né? E o que você tem agora também não é seu. Porque, entenda algo, tudo pode começar com P, mas não caminha lado a lado. Propósito não caminha com pecado, promessa não caminha com pecado, prosperidade não caminha com pecado, paz não caminha com pecado, plenitude de Deus não caminha com pecado. Então Jesus está dizendo, eu vou te dar. Eu quero te dar, porque eu vi o seu encontro. Eu quero fazer algo novo na sua vida, mas há um porém.
pecado tem que ser deixado. Pecado tem que ser renunciado. E aí é nesse momento que ela vai dizer: Senhor, vejo que és profeta. Vejo. Sabe que para mim é muito interessante? Jesus não chega como, né, alguns chegam, né? Aleluia, quero água, adeus, não. Jesus chegou como um homem normal, mas o comportamento de Jesus com essa mulher revelou quem ele era. Então aqui fica um recado também para o outro lado. Não queira mostrar o que você não é. Permita que através do seu comportamento as pessoas vejam Deus na sua vida. Jesus simplesmente chegou como um judeu. Ela não viu o Salvador, ela não viu o Messias, ela viu um judeu. Como pode você ser um homem judeu? Provavelmente ele se vestia como judeu, provavelmente ele falava como judeu, provavelmente o comportamento dele era como um judeu. Mas tinha algo diferente nele. Tinha presença, tinha revelação, tinha palavra, tinha conhecimento, tinha sabedoria. E é o que nós, como cristãos, precisamos buscar. Não tem a ver com a roupa, não tem a ver com muitas coisas que, às vezes, a religião pode ter nos ensinado, mas tem a ver unicamente viver uma vida de santidade. Se você chegar perto das pessoas e começar a falar de quem Deus é, daquilo que Deus tem para a vida dela, muitos vão dizer: vejo que você é profeta. Às vezes eu estou em um ambiente, em mesa, Deus não me revela, mas eu estou falando coisa, e depois passa uma semana, 2 semanas, você fala: Carlos, cara, aquele dia você falou um negócio, parecia que você estava sabendo o que eu estava vivendo. Mas eu não sei, mas o Deus que habita em mim, a presença que habita em mim e também em você, sabe de todas as coisas. Então permite que através de você, vidas como desta mulher, possa ser alcançada em nome de Jesus. Eu quero declarar que em nome de Jesus, pessoas serão impactadas através da presença de Deus que está sobre a sua vida. Às vezes, num assunto qualquer, numa conversa descontraída, Deus vai usar os seus lábios, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar quem você é para falar do amor dele. Você nem vai perceber, mas você vai estar sendo usado por Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? E ela vai dizer: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. A gente precisa parar de perder tempo. Tem coisa que Deus está dizendo: é eu que estou falando com você. Não é o pastor Carlos que está aqui ministrando, sou eu que estou falando com você. Esse pecado, sobre essa situação, sobre esse grupinho, sobre essas conversas, sou eu que estou falando com você. Eu tenho água viva para te dar. Eu tenho obras maiores para fazer na sua vida. E eu estou falando com você. Entender quem Jesus é e saber o que Ele está dizendo, nos coloca exatamente no lugar que precisamos estar. Jesus não estava aqui lançando no rosto dessa mulher as suas falhas, os seus pecados. Mas Jesus estava dizendo: se você se arrepender do que você está fazendo, permita que eu, a partir do seu arrependimento, dê a você uma água que irá saciar definitivamente a sua vontade de viver essa vida errada. De continuar falando mal de quem não tem que falar. De continuar se envolvendo em situações que você não pode mais se envolver, porque tudo isso está atrasando o que Deus tem com a sua vida. Perceba que essa mulher, ela entendeu a revelação, ela entendeu o que Jesus estava dizendo, e ela parou de perder tempo. João 4:28 vai dizer: e deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava, deixando o seu cântaro, a ferramenta que ela usava para perder tempo e saciar parte daquilo que não tinha solução na sua vida. Ei, entenda algo: é necessário deixar certos cântaros na nossa vida, é necessário deixar certos relacionamentos na nossa vida, é necessário deixar certos ambientes na nossa vida. De uma mulher qualquer, agora se tornou uma evangelista. De uma pecadora. De uma que ninguém dava nada, agora as pessoas pararam para ouvir. Perceba que o texto vai dizer: então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Quando você entender o que Deus tem com você, você vai se tornar um ponto de referência para muita gente. Há um tempo atrás estávamos em uma mesa, em um ambiente
muito profético, e tinha uma profetisa ali, e ela começou a falar a respeito da vida de uma pessoa, e começou a falar como essa pessoa era, tudo que essa pessoa tinha vivido, tudo que essa pessoa tinha passado, todos os processos, os comportamentos outrora. E ela entregou muitas profecias, e eu lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção foi que essa profetisa disse, dizendo para essa mulher: e Deus vai te levar de volta do lugar aonde você veio, porque há ainda uma obra lá a se fazer. E a gente viu isso acontecendo, e hoje essa pessoa justamente voltou para este lugar, não sendo mais como era antes, não tendo mais um comportamento como antes, mas sendo hoje um ponto de referência para muitas pessoas, levando pessoas para a igreja, indo em casas evangelizando, falando do amor de Cristo com um comportamento totalmente transformado, porque essa é a proposta do reino de Deus para a nossa vida. Se estarmos em um ambiente como esse, não gera constrangimento, arrependimento e metanoia, ei, grave algo no seu coração, alguma coisa está errado. Esse não pode ser um lugar de passatempo. Esse não pode ser um lugar de transformação, que não haja transformação. Esse não pode ser um lugar que eu vou simplesmente para ver um ou outro, me conectar com A e com B. Não, esse tem que ser um lugar onde a minha vida, a minha casa, a minha estrutura precisa ser impactada pelo poder de Deus, pois é isso que essa mulher estava vivendo, de uma pecadora, de uma rejeitada, de uma pessoa que ninguém queria caminhar ao seu lado. Agora ela está anunciando, está evangelizando. Ei, eu conheci um homem, ele falou de tudo. Será que ele não é o Cristo? E agora muitas pessoas estão indo com ela para conhecer quem é Jesus. Nós precisamos ser um ponto de referência para aqueles que estão lá fora. Se existe um lugar vazio, como nós estamos vendo, é porque, quem sabe, muitos de nós, não estou lançando um peso, mas eu estou declarando algo que é uma realidade minha e sua, quem sabe muitos de nós não estamos sendo ponto de referência. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a sua casa, Deus quer usar quem você é, porque Ele quer fazer a partir de você um ponto de referência para essa geração. De uma pecadora, agora uma evangelista. Levou a cidade até Jesus. O que Jesus vai fazer a partir de você fará com que muitas outras pessoas sejam também alcançadas. O que Jesus vai fazer a partir da sua casa, da vida dos seus filhos, da sua estrutura, das suas finanças, do seu emocional, fará com que muitas outras pessoas também sejam alcançadas. Nós vivemos por fé, e essa deve ser a expectativa do nosso coração. Mas o texto, ele é enfático. Disseste bem, você não tem marido. Tiveste 5, e o que tem agora não é seu. O que Jesus estava tentando a todo momento dizer para essa mulher é: eu sou o que você precisa. Eu sou o que você precisa. João 15, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. E eu não me refiro aos seus resultados, porque a gente acha que ser alguma coisa é o ter alguma coisa, e na realidade, no reino de Deus, isso não tem nada a ver. Mas no reino de Deus, o ser implica ser aprovado. Eu posso ganhar o mundo, mas perder a minha alma. Mas o texto está dizendo, do que adianta? Ou seja, então eu posso ganhar o mundo e também ganhar a minha alma. Eu posso ser e depois ter. Porque nisso implica a proposta do reino de Deus. Nisso implica a promessa de Deus para a nossa vida. Então, a partir dessa transformação, essa mulher começa a ser alguém. Ela agora começa a ser alguém que tem voz. Ela começa agora a ser um ponto de referência para aquelas pessoas, porque eles queriam saber quem Jesus era. Então, toda a tratativa aqui do texto era unicamente para que Jesus se revelasse a essa mulher, assim como Ele quer continuar se revelando a você. Aleluia. Olha aí. Jesus está chamando. Repreende isso aí. Está amarrado, Satanás. Tudo que Jesus queria era mostrar para essa mulher que Ele era a água viva. Em João 19:34 vai dizer que um dos lados de Jesus foi perfurado. E quando um dos lados foi perfurado, o que saiu do seu interior foi sangue e água. Nós somos remidos pelo sangue de Cristo.
somos purificados pelo sangue de Cristo. E a água simboliza o que é a sua palavra. Por isso que ele vai dizer, e essa fonte vai jorrar até a eternidade. Porque a palavra, ela é eterna, a palavra não cessa. A água significa a própria palavra, porque a partir da palavra eu vivo tudo que ele tem para a minha vida. Então, o Senhor Jesus está dizendo, se você permitir que eu me revele para você, eu vou saciar definitivamente as suas necessidades. E diariamente eu terei uma revelação de quem eu sou para você. Mas Deus quer te usar como um ponto de referência onde você está. Não importa o que aconteceu, não importa o que você fez. Porque Jesus revelou quem ela era, simplesmente para mostrar quem ele era. Vou falar de novo, porque quem sabe você não entendeu. Jesus revelou o que ela fazia, não para jogar o pecado ao seu rosto, mas para revelar para ela quem ele era, e não o que ela fazia. Porque a partir do seu posicionamento, ela viu, você é profeta. Ele falou, não sou só profeta. Eu sou Cristo, eu sou aquele que pode te dar água viva. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Oh, Senhor, obrigado por tua palavra. Enquanto a Anne sobe aqui, para a gente adorar o Senhor nesse momento, eu quero dizer que Deus, Ele há de saciar todas as suas necessidades. É por isso que o escritor em Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que ele se compadece de todas as nossas fraquezas. Porque assim como um de nós, ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é a nossa maior referência. Jesus é aquele que pode fazer aquilo que naturalmente eu não consigo. Às vezes pessoas nos veem aqui, uma família bonita, uma esposa tão linda e um cara tão feio, mas glória a Deus, e 3 filhos maravilhosos, e acho que tudo isso foi do dia para a noite. Não, a realidade é que se fôssemos continuar seguindo o rumo natural da nossa jornada, da nossa criação, nenhum de nós estaríamos aqui. E quem sabe se permanecêssemos em um casamento com uma mentalidade antiga como tínhamos, hoje também não estaríamos casados. Mas foi permitir que a água viva saciasse as nossas fraquezas, nos desse capacidade de superar aquilo que éramos, para que hoje pudéssemos desfrutar de quem nós somos. Que na realidade não é fruto nosso, mas é fruto da água dele, que está jorrando no nosso interior até a eternidade. A partir de você vai fluir um manancial de águas vivas. As pessoas na sua casa não vão entender o que está acontecendo, Vívia. Não, é porque há água viva fluindo dentro de mim. Os relacionamentos vão ter que ser transformados, porque aonde Jesus está, o inimigo ele é obrigado a bater em retirada. Aonde a presença está habitando, a atmosfera é mudada. Você chega no ambiente, ele não é mais o mesmo. Você chega na casa, a casa não é mais a mesma. O perfume é diferente, as conversas são diferentes, a forma de olhar é diferente, porque há uma água fluindo no seu interior e contagiando todos esses que estão à sua volta. Esse é o amor de Deus por sua vida. E Ele vai ao seu encontro, Ele vai ao seu encontro. Eu queria te convidar a colocar a sua mão